A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso último assunto dentro deste tema, que é as características, né, das crianças dentro do tema a psicologia da educação cristã. E aí nós já estudamos todas as outras características e vamos agora para as características dos pré-adolescentes, né? Geralmente eles ficam no departamento infantil até os 12 anos. 12 anos eles vão para os adolescentes e aí a gente precisa aprender como lidar com cada uma dessas fases, né? Os pré-adolescentes, eles não são mais uma criança, mas também eles não são adultos, né? Então, assim, e nem ainda são adolescentes. Então, assim, é uma faixa etária um pouco indefinida, mas eles agem muitas vezes como crianças, né? Porque eles, na verdade, o que eles são mesmo ainda é uma criança. Mas eles não querem ser chamados de criança. Ficam zangados quando alguém chama eles de criança, né? Ou ficam muito chateados porque eles acham que já são adolescentes ou que já são, né? Não, eles não querem ser mais crianças. E aí fica um pouco mais difícil da gente trabalhar nessa faixa etária. Por quê? Porque eles brigam por qualquer motivo, começam as intrigas entre meninos e meninas, ou então entre meninas e meninas mesmo, meninos e meninos. Começa as panelinhas, os grupinhos, né? Aqueles que têm mais afinidade com um e aí o outro já fica com ciúmes. Enfim, tem tudo isso. Então, a gente precisa também conhecer essa faixa etária para que a gente possa estar oferecendo um ensino, concluindo o ensino na fase, no quesito criança, né? Nós concluímos esse ensino com as crianças nessa faixa etária. Aí eles já vão para os adolescentes e aí vai só colocando em prática e amadurecendo tudo que eles já aprenderam, né? Então, como todas as outras, precisamos conhecer para que possamos oferecer um ensino de qualidade. Como que essa faixa etária é fisicamente? Eles estão assim ganhando força. Vocês podem perceber que eles nessa faixa etária eles estão meio estacionados no crescimento, né? Eles não estão crescendo tanto. E ainda tem uma questão de que as meninas nessa faixa etária desenvolvem mais rápido. Então, quase sempre as meninas estarão maiores do que os meninos. E isso às vezes causa uns burburinhos na turma, né? Ah, mas às vezes uma menina que tem menos idade do que um menino e tá maior que ele. Então, assim, começa uma disputa de quem é maior, quem é menor, e quem é meu amigo e quem não é. Então, assim, e os meninos querendo ser durão, né? Que às vezes querendo ser bruto com as meninas, querendo mostrar que tem força. E aí, fisicamente, eles agem dessa forma, né? Então, diante disso, dessa agitação dessa faixa etária, o meu conselho é que proponham atividades que estimula mais a calma, né? Tenta não trabalhar muito a questão de disputa entre menino e menina. Olha, que as meninas vão para um lado, os meninos vão para o outro. E tal, porque às vezes isso aí vai virar uma bagunça sua aula e às vezes dá até briga e às vezes até briga que envolva, assim, que eles se machuquem, né? Como que eles são mentalmente? Eles gostam de fazer perguntas, gostam de desafiar o professor. Se você vai para lá sem ter estudado bem, eles vão te fazer perguntas só para ver a gente constrangido mesmo. Então, assim, se eles fizeram uma pergunta e você se enrolar para responder, pode ser que eles mesmos ficam rindo e malhando da sua cara. Então, assim, isso acontece, isso é normal.
em qualquer faixa etária, às vezes a criança faz uma pergunta pra gente e a gente não saber como responder no momento. Então é melhor que você seja bem sincero. Fala, olha, nesse momento eu não vou saber responder sua pergunta, mas eu vou te responder, sei lá, se você tá de manhã na escola dominical, hoje à noite no culto eu te respondo. No finalzinho eu te chamo ali no canto e eu vou te responder. E aí você vai para casa, elabora a sua resposta, pesquise sua resposta e responda. Também cuidado, porque às vezes você fala assim só para se safar, olha, depois eu vou te responder, agora eu não tenho como e não responde nunca mais. Então você vai se passar por mentirosa, mentiroso e não vai ser legal para você, né? Não, para o professor não é mesmo. Eles têm uma boa memória. Então, se você está ali, oferece um ensino de qualidade na questão de memorizar versículo, gincanas bíblicas, isso aí vai ficar na cabeça deles, porque eles estão na fase assim que a memória está com tudo. Eles têm uma excelente memória. Eles gostam demais de super-heróis, então assim, quando você for contar a sua história de acordo com o que a revista propõe, enfatiza essa questão de herói, né, do super-herói, da questão de quem realmente, do que esses super-heróis pode ser, né, possa ser. Quem realmente é um super-herói, né? Eles gostam demais e eles levam tão a sério essa questão de super-herói que eu imagino que você já deve ter visto, ouvido, eu já ouvi alguns casos de que crianças nessa faixa etária tentam fazer a mesma coisa que os super-heróis fazem. Como, por exemplo, pular de um prédio, achar que é o Homem-Aranha. Então, assim, a cabeça é bem fantasiosa. Então, se é algo que eles gostam, então eles vão querer saber tudo sobre esses super-heróis. Então, nós, na igreja, precisamos mostrar para essas crianças quem realmente é o super-herói, que é o nosso Deus, né? Como que elas são socialmente? Olha, da mesma forma, é mais ou menos a mesma coisa da faixa etária anterior que nós estudamos. Elas gostam de grupos, elas amam estar no meio dos grupos, no meio das outras crianças na mesma faixa etária. Tanto que nessa aqui, em especial, eles gostam muito mais de estar junto com os colegas, com os amigos, do que com a própria família. Né? Eles gostam demais, é uma fase que eles querem ir para a casa do colega, querem ir dormir na casa do colega. Nessas questões de paz também precisa tomar muito cuidado com isso. Então, assim, e aí vem uma questão que eles já vão começar a querer falar de namorados, que achou a menina bonitinha, o menino bonitinho. E aí, às vezes, já começa até aquelas paixãozinhas, né? Paixõezinhas. E aí, a gente também tem que entrar nesse meio, porque com o ensino, né? Se intrometendo na vida do filho dos outros. Mas é com o ensino, né? De que não é hora, não é a hora ainda, que na nossa vida tudo tem um momento certo. Então, dentro da palavra de Deus, a gente tem que trabalhar esses temas aí também. Então, vamos ficar bem ligado nisso aí. Emocionalmente, eles são um pouco desequilibrados emocionalmente. A palavra, eu acho que essa palavra se encaixaria bem aqui. E conforme eu falei na faixa etária passada, porque na faixa etária passada é entre 7 a 9 anos, então as crianças de 9 anos já começam a ser assim. Ao mesmo tempo que às vezes está super alegre, na maior alegria, na maior amizade, na maior coisa com os colegas, já tá ali, né? Meio com preguiça, cabisbaixo. Então, conforme eu já falei, vamos prestar bastante atenção para ver que se eles mudaram de comportamento foi só por conta da característica da faixa etária mesmo que eles estão vivendo, ou se tem alguma coisa mais séria que a gente possa estar ajudando, né? Falando ainda de emocionalmente, uma coisa muito interessante nessa faixa etária, eles não gostam muito de demonstração de afeto. Nessa faixa etária, se você chegar com muita coisinha pra cima deles,
muitos abraços, muitos beijos. As meninas até que ainda te correspondem, agora os meninos já vai ficar bem arredios. Então, assim, se o professor não respeita essa característica que faz parte da idade dele, eles vão começar a ficar com abuso do professor. Talvez até deixar de ir para a escola dominical por conta do professor. Então, respeite os limites, né, das crianças de acordo com as faixas etárias. Por isso que a gente precisa muito conhecer essas crianças. Para que a gente não ache que aquela criança está daquele jeito, porque é chato, porque está com algum problema. Não, porque faz parte da fase que ele está vivendo, né? Então, falamos emocionalmente, eu acho que o que valia destacar era isso. Espiritualmente. Olha, espiritualmente é a fase que a gente precisa realmente fazer com que essas crianças tenham uma experiência com Deus, né? Para que elas vivam Deus na sua essência. Olha só, se a gente tem um ensino eficaz, desde lá do que a gente já aprendeu, de 1 aninho de idade, até chegar nessa fase aqui, 11 anos, quando ele chega nessa fase, ele já está conhecendo Deus, ele já quer ter um relacionamento com Deus, ele já tem uma estrutura, ele não vai deixar que essas coisinhas que são, que o mundo quer jogar para eles, eles não vão cair nessa. Nós estamos vivendo em momentos muito complicados, onde as escolas estão tendo autonomia para doutrinar os nossos filhos. Então, assim, esses meninos precisam estarem com a palavra de Deus enraizadas. Enraizadas. A palavra de Deus precisa ter raiz dentro dessas crianças. Porque nós não estamos lá para ver o que está acontecendo. O que está propondo. O que um coleguinha pode propor também. Então, eles precisam ter já maturidade. Olha isso. Eles têm a capacidade de ter. Então, assim, se for ensinado com eficiência, eles vão ter a maturidade já de dizer não para o pecado. De dizer não, que Deus não se agrada disso. E dizer não. É para isso que a gente está ensinando, é para isso que a gente dá o nosso melhor, né? E nessa geração, nós precisamos de crianças que diga não, que saiba identificar o que é errado, que ame a Deus mais do que qualquer outra coisa nesse mundo para não cair nas armadilhas do inimigo. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ensinando. Não leve o ensino da palavra de Deus de qualquer jeito, não. Olha, fazer festas, fazer confraternizações, usar milhões de recursos, fazer milhões de atividades com as crianças, é legal, mas de qualidade. Quantidade não importa, o reino de Deus nunca foi com quantidade, com excessos, com inchaços. O reino de Deus é com qualidade. Nós precisamos dar qualidade ao ensino das nossas crianças. Faça pouco, mas tenha qualidade. Tenha qualidade, porque às vezes a gente está tão preocupado em ter muito, e que tenha muito trabalho, que tenha muitas coisas, que tenha muita gente, que tenha muita... Mas o importante é a gente dar o nosso melhor, que o ensino seja eficiente, para que essa criança, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, se nós conseguimos fazer com que uma criança chegue com 11 anos de idade e ela mesma consegue ter autoridade para dizer não, eu não aceito isso, Deus não se agrada disso. Pode que venha pessoas falando o contrário, mesmo que sejam os adultos, mas que ela já tenha consciência de quem é Deus, que ela já tenha relacionamento com Deus. É disso que nós precisamos. E a gente pode fazer isso, né? Só que aí a gente precisa fazer com qualidade. Busquem Deus, qualidade. E aí, por fim, como ensinar a esses pré-adolescentes, né? A forma de ensinar, assim, é bem complicado. Por quê? Essas crianças, elas estão bem prematuras, sabe? Elas não aceitam mais você ficar falando com elas como crianças. Então, já tá na hora de amadurecê-las, até porque daqui para frente elas já vão para os adolescentes. Então, nas suas histórias, dentro por exemplo, você está falando sobre as viagens de Paulo, leve mapas.
ensina. Às vezes a gente tem que estudar muito, né? Porque às vezes até a gente tem dificuldade. Então, estude. E já começa a ensinar com mapas, com... É muito interessante, assim, de repente você levar um computador e passar um vídeo que fale sobre o assunto e propor um debate. Então, assim, as suas aulas não dá mais para ser aulas assim de chegar lá com gravuras, sabe? Não vai ser muito legal, não. Seus cânticos tem que cantar? Tem, porque o cântico ele faz parte da eficácia do ensino, mas começa a propor cânticos de gesto, que ele se movimenta, mas sem muita coisinha, porque se você, nessa faixa etária aqui, começar a falar com eles, como se fala para criancinhas, aí eles não vão gostar, não. No próximo domingo eles nem irão. Então, assim, trate-os como adultos. Sabe? Finja que você está ali numa sala de adulto. Você tem um assunto que você estudou, que você tem um método para propor aquele assunto e você vai falar de forma simples e clara, né? Simples e clara. E que esse método possa fazer com que essa criança reflita, fazer com que essa criança saia dali desejando mudar, desejando não pecar. E se ela pecar, ela sabe o que ela deve fazer. Desejando conhecer a Jesus, desejando cultuar. Então, é nessa faixa etária aqui que a criança precisa ir para os adolescentes, já entendendo, já amando o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Porque aí ela não vai ter dificuldade de ficar nos cultos, ela não vai ter dificuldade de ler a Bíblia, ela não vai ter dificuldade assim de ir para os eventos da igreja, de ter compromisso com a igreja. Ela vai querer sempre mais e mais buscar o Senhor e aprender mais da palavra do Senhor. Então, leia com elas, propõe livros, gincanas, é o último momento da infância delas. Então, feche com chave de ouro. Você que é professor dessa classe, feche com chave de ouro, para que ela vá para os adolescentes e lembre de tudo que foi ensinado para ela. E que ela tenha como essência o Senhor Jesus. O nosso objetivo é esse. Leve o Salvador para essas crianças, para que ela, como indivíduo, aprenda quem é Deus e como nós somos dependentes de Deus e como nós precisamos de Deus. E se sem Deus nós não somos ninguém. É nessa faixa etária aqui que ela conclui essa questão de vivência com Deus. Aí, a partir daí, ela vai só amadurecendo o relacionamento dela com Deus, né? E que Deus abençoe vocês e tenha aí um dia cheio de alegria e de bênçãos do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.